Eu daria. Esse daí pode ser tirado, porque ele não tá mais marcado em nada. Bom dia, gente. Eu me chamo Mariana Sodré, vou mediar essa primeira mesa e vou convidar o estudante de graduação Ives de Cássio, do quinto semestre do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, aqui na UFBA, e você estudar iniciação científica no grupo de pesquisa de AOSP, para apresentar o trabalho que ele vem desenvolvendo aqui no GEA. Bom dia, gente. Eu sou Ibsen Cássio Costa, sou estudante do quinto semestre do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades. Eu faço uma participação aqui como bolsista de iniciação científica aqui no GEOSP. E hoje eu participo da pesquisa da doutoranda Mariana Sodré, e a pesquisa que fala sobre a arquitetura do isolamento por motivo de saúde em Salvador, Bahia. Nessa apresentação, vamos ver qual é a proposta dessa pesquisa e o que é que está sendo desenvolvido nesse processo de pesquisa da professora. Bom, inicialmente, o que é a arquitetura do isolamento? A gente pode chamar de arquitetura do isolamento um tipo de arquitetônico que é empregado em instituições voltadas para o controle social, uma vez que no Estado brasileiro, no passado, idealizavam uma espécie de modernização e de tornar mais sanitário as cidades brasileiras. Então, a arquitetura do isolamento é justamente esse tipo arquitetônico que é empregado nessas instituições de controle social, como hospitais, hospitais psiquiátricos, prisões, asilos, entre outros. Bom, o principal objetivo dessa pesquisa é identificar elementos arquitetônicos que caracterizam os locais de isolamento, né? Então, quais são as características arquitetônicas que fazem essas instituições terem essa arquitetura de isolamento? Os objetivos específicos são investigar a documentação das instituições de isolamento, compreender as especificidades das composições dos edifícios, comparar as tipologias arquitetônicas, então, comparar as diferenças e as similaridades entre cada tipologia arquitetônica. Então, vamos comparar as prisões com os hospitais, entre outros. Outro objetivo específico é compreender o debate sobre a fundação das instituições de controle, ou seja, essa integração com o corpo social, o modelo que ele estava pensando para que essas instituições de controle fossem estabelecidas. Além disso, identificar os principais elementos arquitetônicos para a definição funcional dessas instituições. Então, quais elementos que se repetem nessas instituições de controle para que ela tenha essa função. E, por último, o objetivo específico, verificar a viabilidade de reconhecimento dessas instituições como patrimônios culturais. Então, será que a gente precisa mesmo tornar hospitais, prisões como patrimônios culturais, e por quê? Bom, a metodologia empregada nessa pesquisa é basicamente baseada em coleta de dados, pesquisa de campo, revisões bibliográficas e análises documentais e comparativas das edificações. Bom, até agora, a minha participação nessa pesquisa foi desenvolvendo levantamentos bibliográficos, principalmente sobre a questão da antropologia criminal. Então, em bases indexadas, a gente fez esse levantamento bibliográfico de artigos falando sobre a antropologia criminal para tentar linkar com a questão das prisões que a gente está estudando. Além disso, mapeamento das instituições. Então, a gente mapeou a localização geográfica das instituições que foram listadas e para tentar identificar e visualizar melhor no mapa da Salvador daquele momento. Além disso, visitações e fichamentos, principalmente. Um exemplo do mapeamento das instituições que a gente fez foi a gente utilizou um objeto cartográfico da cidade de Salvador, um mapa da topografia de Salvador de 1861, onde a gente
utilizou esse como base e em cima a gente pegou uma listagem das instituições que eram prisões, hospitais, asilos e a Faculdade de Medicina, ponto, um fator pontual, e a gente conseguiu identificar no mapa e localizar as proximidades dessas instituições e os distanciamentos também. Além disso, as visitações, a gente visitou a reforma que está acontecendo no Hospital Couto Maia, para a gente identificar como é que esse hospital foi se transformando ao decorrer do tempo. Foi um hospital que já foi demolido foi reconstruído e agora está passando por uma reforma. Além dessa visitação, também visitamos o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, localizado ali nas proximidades do Shopping Center. Lá a gente encontrou um acervo muito rico de informações sobre a Bahia, e encontramos documentos que falavam sobre o Hospital Couto Maia, alguns manuscritos que falavam sobre penitenciárias, e um dos trabalhos mais densos encontrados, e bem rico, que é o relatório que é resultado das discussões realizadas por uma comissão selecionada que falava pontualmente sobre a construção da casa de prisão com trabalho aqui em Salvador, mas também falava sobre o sistema penitenciário brasileiro como um todo. Além disso, encontramos também algumas ilustrações, algumas representações gráficas sobre a cidade de Salvador. Se eu não me engano, essa imagem é dos anos de 1700, a representação de Salvador daquele momento, e que a gente pode já identificar algumas das instituições que estavam listadas no nosso estudo. E os fichamentos, que são os principais métodos que a gente utilizou para estudo, né? Baseando sempre em um texto base, e a gente tenta resumir aquelas ideias, trazendo uma síntese de todo aquele conteúdo que está ali dentro, para otimizar o tempo que a gente faz nossos estudos, né? Um exemplo aqui dos fichamentos que foram realizados é que sempre vem a referência bibliográfica em cima do texto que a gente está trabalhando, uma abordagem resumida, que ajudam tanto na localização quando a gente for desenvolver um trabalho a posteriori. Nesses fichamentos, a gente trabalhou essas principais temáticas: as influências coloniais nos ambientes de promoção de saúde, onde um texto que falava principalmente sobre a influência de Portugal nas colônias da Ásia e da África, essas influências, como as influências eram empregadas nos ambientes de promoção à saúde e como o descaso que se tinha da metrópole com as colônias influenciou na maneira como se construíam os ambientes de promoção à saúde. Então, nesse texto, as colônias da África vão falar que os palácios que não eram construídos para promoção de saúde passaram a ser ambientes de promoção à saúde, assim também como algumas colônias na África utilizavam de palhoças, que eram construções feitas com palha, para essa promoção de saúde também da população. Além disso, foram trabalhados artigos com o tema de criminologia marxista, onde faziam uma relação, estabeleciam uma relação entre a teoria marxista de classes e com o sistema penitenciário. Então, nesse texto, ele trabalha com uma outra obra, fala sobre justamente como certas classes estariam mais aptas a serem mais tendenciosas a serem aprisionadas, a cometerem crimes consequentemente, serem aprisionadas do que outras. Além disso, a gente trabalhou com alguns artigos falando sobre a memória, história e patrimônio cultural da saúde. Então, falou sobre o porquê de essas instituições serem precisarem ser considerados como patrimônios culturais, e justamente não só para conservar a prática médica daquele lugar, mas também como um lugar de memória da história da construção voltada para a saúde. Além disso, outro artigo que foi trabalhado sobre revisão histórica, sobre as transformações ocorridas no ambiente de promoção à saúde, principalmente no Brasil. Então, faz essa abordagem cronológica sobre as mudanças que as instituições de promoção à saúde sofreram decorrer do tempo e
com essas mudanças, como essas mudanças também refletem um pouco sobre o corpo social vigente daquele momento. E por último, a gente trabalhou com a discussão sobre o sistema penitenciário brasileiro, principalmente baseado naquele relatório, resultante da comissão, da discussão sobre a comissão, que discutiu principalmente sobre aspectos da construção da casa de prisão com trabalho na Bahia, mas também tange sobre o sistema penitenciário brasileiro como um todo. Então, quais mudanças deveriam ser realizadas naquele momento para que o sistema penitenciário brasileiro fosse, evoluísse. Então, basicamente, esse é um resumo do que a gente trabalhou nesse primeiro momento da minha iniciação científica e espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção. Obrigada, Ives, pela exposição. Agora eu vou chamar Andressa Azevedo, que é bacharel